Começa agora pela sua Rádio Banda 1. O programa Emanuel, Deus Conosco. Uma orientação, uma palavra amiga. Apresentação missionária Lilian Marie. Bom dia, Shabbat Shalom, Shalom Vrahá, para cada irmão que está nos ouvindo nesta manhã, você que está nos acompanhando, amém? Que você seja abençoado, visitado, assistido em suas necessidades, que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida. Estamos iniciando o programa Emanuel, Deus Conosco, e você é o nosso convidado a ficar ligadinho conosco das 9 até as 10 horas da manhã. Você quer que Deus fale ao seu coração por intermédio da palavra? Hoje nós vamos meditar numa igreja muito querida no ministério do apóstolo Paulo, a igreja de Filipenses. E nós podemos ver, né, é conhecida como a Carta da Alegria, são 4 capítulos só. Nós vamos meditar no capítulo 2. E qual é o tema do programa? Não tenha medo de ser diferente, tenha medo de não agradar a Deus. Amém? Talvez você se ache uma pessoa diferente, alguém que está fora aí do seu tempo. Saiba que muitas vezes nós temos que viver, né, numa geração tão difícil como a nossa. Nós temos que ser diferentes, sim. Então nós vamos meditar no livro de Filipenses. Este livro fala sobre a experiência de Cristo, como invocar o nome do Senhor Jesus e também poder desfrutar deste nome todo-poderoso. A igreja de Filipos era uma igreja que estava em dissensão e nós vamos ver sobre isso. E o apóstolo Paulo, ele deixa ali para a igreja de Filipenses, para os Filipos, né, que eles deveriam ter uma só mente. Eles pensar a mesma coisa, Cristo, e também ter o mesmo parecer, que era buscar a Cristo a fim de ganhá-lo. Nós vamos ter a nossa mente renovada e tratada, como aquela igreja também o teve. Nós precisamos ter mais conhecimento, mais discernimento espiritual, e assim o amor, a paz, a unidade, ela vai estar presente na nossa vida. Como filhos e filhas de Deus, nós temos que desenvolver, né, o amor, a unidade, a comunhão, um caráter irreprovável e puro. Amém? Então nós vamos meditar em Filipenses capítulo 2, tá? Para que nós possamos chegar lá no final da nossa trajetória e falar assim: sim, Senhor, eu fui um luzeiro, eu fui como um astro, eu fui como um farol que brilhava durante a minha trajetória. As pessoas olhavam para mim e viam assim: nossa, essa pessoa é uma pessoa que brilha, que tem o brilho de Cristo. Vamos meditar nessa carta então, lembrando que temos o sorteio do programa Emanuel. Uma camiseta, tamanho médio, um livro, A Quem Honra, Honra, exercitando a gratidão e a valorização do próximo, como você vai honrar aqueles que você ama. E é tão bonito, né, quando a gente honra alguém, a gente honra e a gente se sente honrado também. E este outro livro também da Sara Souza, Vivendo o Propósito, uma emocionante história de compromisso e dedicação ao chamado para viver e agradar a Deus. Amém? É o que nós vamos falar hoje, né? O tema do programa: não tenha medo de ser diferente, tenha medo de não agradar a Deus. Como agradar a Deus? Viva o propósito. Então são estes 3 presentes do sorteio. Como que eu vou saber se você quer participar do sorteio? Agora vai ser diferente, você vai ter que falar assim: olha, me coloca no sorteio. Eu sou de Maringá, eu sou de Sarandi, eu sou de São Paulo. Você tem que falar de onde que você é, mas você vai ter que colocar. Por quê, irmãos? Porque nós temos sempre uma lembrancinha para entregar. Se a pessoa não for de Maringá, eu envio pelo correio. Só que muitas pessoas, por exemplo, daqui, às vezes não vêm buscar o presente, por algum motivo ou outro, e a gente acaba sorteando de novo. O presente da semana passada mesmo, nós vamos ter que sortear ele novamente. Então, fale assim: eu quero participar do sorteio, só que você tem que ficar do início ao término do programa também para ouvir a mensagem, tá bom?
Então vamos adorar o nosso Deus, vamos orar. Olha só o que está em Filipenses: fazei tudo sem murmurações nem reclamações, para vos tornares irreprováveis e puros, filhos de Deus, sem defeito no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo. Que lindo, né? Nós temos que brilhar nessa geração. Vamos então fazer uma oração de fé? Vamos orar, apresentar as nossas vidas diante do Eterno? Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Nos achegamos com confiança diante do trono da graça e pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua proteção nesse dia. Que sejamos visitados pelo Senhor, Pai. Que sejamos abençoados. Que o Senhor venha tratar o nosso coração, aplicar esta palavra, Pai, em nossa vida, e que esta palavra venha gerar transformação. Não adianta nada nós ouvirmos sermões públicos, não adianta nada lermos bons livros, lermos a Bíblia, meditarmos nela, ouvirmos, Pai, um ministro da Tua palavra pregando, se não houver transformação em nós. Então, transforma o nosso interior, Pai. Queremos ser melhores. Que possamos ser diferentes neste mundo e brilhar, Pai, para a Tua glória. Que tudo seja para a Tua glória. Que possamos viver como filhos irreprováveis e puros diante do Senhor. Assim, Pai, eu apresento a vida de cada um dos Teus filhos que está nos acompanhando nesta manhã. E que do início ao término do programa o Senhor fale conosco. O Senhor está na direção do programa Emanuel. Abençoa-nos, ó Pai, nesse dia, e seremos abençoados em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos ouvir um louvor e eu já retorno com o momento de reflexão da palavra. Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Antes a si mesmo esvaziou, e como servo, semelhante aos homens se tornou. E como homem se humilhou, obediente ao Pai, na cruz se entregou. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Foi pela cruz que Deus o exaltou e deu um nome acima de todos. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante
Você procura pra lá, procura pra cá e acaba voltando aqui. Banda 1 FM 92,7. 914. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lídia Marie. Abra, Pai, minha fonte. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Momento de reflexão. Agora que nós já adoramos o nosso Deus, nós vamos fazer a exposição da palavra, aplicar a palavra no nosso coração nesta manhã. Filipenses, capítulo 2, Epístola aos Filipenses. Se você tiver uma Bíblia e quiser fazer a leitura comigo, esta versão aqui é da Bíblia de Jerusalém. Então, vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 18, capítulo 2, Epístola aos Filipenses. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão do Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma e num só pensamento. Nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus, como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tornando-o semelhante à semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com um nome que é sobre todo nome, de modo que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra. E para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse, Jesus é o Senhor. Agora, do versículo 12 em diante, nós vamos ver sobre operar a salvação. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não na minha presença, mas também particularmente, agora na minha ausência, operai a vossa salvação com tremor e temor, pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações nem reclamações, para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo. Mensageiros da palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, eu terei a glória de não ter corrido, nem ter me esforçado em vão. Vamos até o 16 somente, senão não vai dar tempo de nós meditarmos em tantos versos, né? Mensageiros da palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, eu terei a glória de não ter corrido, nem ter me esforçado em vão. Palavra abençoada, maravilhosa para nós. Um capítulo para nós, maravilhoso, que o Eterno vai falar ao nosso coração, principalmente sobre o amor fraternal, como eu já disse, sobre nós não querermos ser mais que os outros, nós acharmos sempre que o outro é mais do que nós, né? E não pensarmos somente naquilo que é nosso, mas naquilo que é do outro. É importante pensarmos quem o outro é. O nosso ego, o nosso egoísmo, ele é tão latente em nós seres humanos que nós pensamos sempre no eu. Eu sou, eu faço, eu posso. O outro não pode nada, o outro não faz nada, o outro não é nada. E não é assim que nós temos que ser como filhos de Deus. Nós precisamos ter um equilíbrio na vida. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, de Yeshua. Ele é o modelo para nós. Então, iniciando aqui a Epístola aos Filipenses, do capítulo 1 até o 4, nós vemos aqui um versículo
Versículos importantes, porque aqui o apóstolo, ele está rogando àquela igreja de Filipenses o encorajamento, a consolação. O apóstolo aqui, ele está suplicando para que eles completassem a sua alegria. Ele fala assim, eu quero que vocês completem a minha alegria, eu vos suplico que vocês completem a minha alegria. Se tivessem alguma exortação, alguma consolação ou comunhão no Espírito, aqui como diz, né, e alguns afetos misericordiosos. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, em hebraico Shaul, né, ele queria que os irmãos completassem a alegria dele. E logo você vai saber o que é esse completar a alegria. Lembre-se que esta aqui é uma carta que é conhecida como Carta da Alegria. Os 4 capítulos de Filipenses, todos falam sobre alegria, sobre se regozijar no Senhor. Então, este livro em si, ele se preocupa com a experiência de Cristo, o desfrutar de Cristo, que vai resultar no quê? Na alegria, na minha, na sua alegria, na alegria de todos nós. E entre os filipenses havia uma dissensão. Eles não pensavam todos iguais, eles pensavam diferente. Nós pensamos diferente, não é verdade? Mas essa dissensão estava preocupando o apóstolo. O apóstolo estava preocupado, porque lá no capítulo 1 não era este o ensinamento, né? Nós vemos que quando ele relata lá no capítulo 1, não foi este o ensinamento que ele deixou para a igreja. Então o apóstolo ele fala assim, olha, eu gostaria que vocês pensassem a mesma coisa, que vocês tivessem um único parecer, para que vocês viessem completar a minha alegria. Então, a alegria do apóstolo, ela seria completa se eles fizessem isso. Porque no capítulo 1, o tráfego aqui, ele não é de mão única. Ele é do apóstolo para os crentes. Já no capítulo 2, é ao inverso. É dos crentes para o apóstolo. Então, é um tráfego de mão dupla. Quando nós nos relacionamos com alguém, nós queremos ter uma reciprocidade, nós queremos ter aquela comunhão. Então aqui nós vemos que este tráfego aqui estava, por enquanto, sendo só de mão única, não estava sendo de mão dupla. O apóstolo queria que fosse de mão dupla. E ele teve uma grande experiência com Cristo, o apóstolo Paulo. E no capítulo 1 ele fala sobre isso. E ele nos apresenta relatos dessa experiência. Ele fala no capítulo 1 sobre a gratidão, sobre a perseverança, sobre a centralidade de Cristo. Cristo ser, né, o elo entre nós e Deus, ser o centro da nossa vida. Exorta a unidade, ao crescimento, conhecimento. Lembrando que ele até fala que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Tudo para a glória de Deus. Assim tem que ser na nossa vida. Então, se no capítulo 1 o apóstolo tinha essa comunhão, no capítulo 2 ele queria também ter esta mesma comunhão com os crentes de Filipos. Ele queria que os crentes de Filipos retribuíssem esta comunhão com ele. Ele queria se relacionar, ele queria essa comunhão. Mas havia algo neles que impedia do apóstolo Paulo. Vou falar somente apóstolo e você vai saber que é o apóstolo Paulo. Algo no apóstolo, quando ao escrever para eles, tinha algo que estava impedindo dele alegrar-se plenamente. Tanto é que ele fala assim, ó, eu vos suplico que completeis a minha alegria. Eu estava observando como foi grande a maturidade de Paulo, né? Ele foi meigo, ele foi suave ao falar, eu vos suplico. Não foi algo imposto, severo. Ele não foi autoritário. A mesma coisa também é um exemplo na nossa vida, né? Muitas vezes a forma de nós nos relacionarmos com alguém não é impondo as coisas, é usando nossa palavra, né? De sabedoria, discernimento, bom senso, para que nós possamos, então, conseguir transmitir aquilo que nós estamos pedindo. Ninguém gosta de receber ordens, não é verdade? Não estou falando sobre você se sujeitar,
Mas eu estou falando aqui no sentido da mensagem. Então aqui nós vemos sobre a exortação, a consolação, o afeto deles, né? Estava sendo diferente para com o apóstolo, mas o apóstolo precisava. Naquele momento tão crucial que ele estava preso, ele precisava do apoio da igreja. E apesar de Paulo ele ser um prisioneiro, ele estava preocupado com a igreja de Filipenses. Olhe só como era o caráter dele, né? Ele estava preocupado com a atitude dos crentes em Filipos. Por que eles estavam agindo assim? Se não era dessa forma que ele tinha ensinado, estava incomodando ele. Então, para que essa situação destes crentes fosse mudada, ele acaba escrevendo esta carta. Ele estava preocupado com a condição espiritual. Amém? Aqui no verso 2 nós vemos: louvai a plenitude, a minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento. Num só pensamento, pensar a mesma coisa, uma só coisa. Sabe o que é? Cristo. E somente Cristo deve ser a centralidade de todo o nosso ser. Quando você tem a mente de Cristo, você não vive em dissensão, você não vive em contenda, você não vive em vanglória, você é mais humilde, você não despreza os outros, você não fala palavras que machucam, você é brando, quando você tem a mente de Cristo, você tem tudo. Paulo, ele estava aflito por causa dessa dissensão ali entre os filipenses. E ele, embora eles vivessem ali no Espírito, eles não estavam combatendo juntos com uma só alma. Eles estavam rumando, sim, para um só percurso na sua trajetória como filhos de Deus. Mas por causa dessa divergência de pensamentos, crentes ali, eles tinham vários níveis de amor. Assim, eles não mantinham unidade. É diferente, né? Quando um ama mais, um ama menos. Amor é amor e deve ser amado igual. Os filhos devemos amar eles iguais. As pessoas, temos que tratar todas elas igual. Porque se você amar um irmão em Cristo, em pequeno grau, você não vai querer servir ele. Agora, se você amar um irmão em alto grau, você amar ele muito, você vai querer servir ele muito. Mas será que é isso que a igreja hoje vive? Será que a igreja serve sem interesse? Será que as pessoas apoiam os missionários, o reino de Deus sem nenhum interesse? Será que as pessoas que convivem conosco, elas nos amam por quem somos e não pelo que temos? Nós temos que ser, irmãos, e não ter. Então, o problema é que não estava no espírito, mas na alma, na mente de cada um deles. O nível de amor era diferente. Então, eles se tratavam de maneira diferente. Eles tinham Cristo no espírito, por meio da regeneração. Já haviam sido regenerados. Mas eles não tinham plenamente na alma deles a transformação. Eles não estavam ainda transformados. Isso se assemelha a nós. Muitos passam pela regeneração, mas vivem a vida toda da mesma forma. Não são transformados. Aquele que bebia, continuava bebendo. Aquele que continuava saindo com amizades impróprias, continua saindo com amizade imprópria. Me perdoem falar, mas eu tenho que falar, irmãos. Eu tenho que falar porque quando nós vivemos em espírito, nós também temos que andar em espírito. Não é qualquer roupa mais que nós colocamos. Nós temos algo que se chama a mente de Cristo, como nós estávamos falando neste termo do apóstolo Paulo. E quando nós vivemos para Ele, você quer viver somente para a glória do nome dEle. Então você não quer envergonhar o reino de Deus. Com as suas atitudes, com a sua maneira de agir, de se portar. Então eles estavam unidos em espírito, mas não estavam unidos totalmente na alma. Não tinham o mesmo amor por todos os santos. E Paulo prossegue lá no versículo 3. Nada fazendo por competição e vanglória,
mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é do outro, do que é dos outros. Então eles faziam as coisas por contenda, por vanglória, causavam dissensão. Talvez, né, como a gente vê hoje, talvez você compartilha algo, são poucos os que falam amém. Observe isso. Mas quando o outro faz, parece que são muitos améns. Vou abrir um paralelo aqui, só para você notar. Eu faço publicações nas plataformas digitais. As pessoas leem as publicações, olham, mas não curtem. O conteúdo não é ruim, missionária, não. O conteúdo é bom. É com estudo. Há todo um trabalho de você fazer uma imagem, você publicar e você escrever sobre ela, você fazer a correção dos erros ortográficos. O conteúdo não é ruim, é bom. Mas são poucos améns. Por quê? Porque as pessoas elas acham que o que ela faz é melhor. Os ciúmes, a inveja, a intolerância está ali presente. O ódio gratuito. Estava conversando com meu esposo, essa foi a causa da destruição do segundo templo. O ódio gratuito. Quando você olha para uma pessoa, você fala, eu não gosto dela. Simplesmente, você nunca conversou com ela, mas você não gosta dela. Ódio gratuito. Seu coração tem contenda em oculto e você não sabe. Comece a se analisar. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Esse sentimento de contenda pode estar oculto, sim, dentro de nós. Então, nós precisamos ser iluminados pelo livro de Filipenses aqui, por essa epístola, e receber misericórdia e graça do Senhor. Nós temos um teste para sabermos se nós pensamos a mesma coisa, né? Se nós estamos vivendo livres de contenda, livres de vanglória, só nós nos analisarmos. Será que nós consideramos os outros superiores a nós mesmos? Ou nós nos achamos? Será que nós temos essa consideração pelos outros, essa virtude, esta qualidade em achar que o outro é importante e que o outro também consegue, que o outro também pode, que o outro também é iluminado pela graça de Deus, que o outro também ele exerce o mesmo ministério ou outro, mas é diferente chamado dele? Será que nós damos valor a isso? Vamos prosseguir. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a se apegar ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e achando-se em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Será que você está disposto a viver uma vida crucificada? Você que está nos ouvindo, você tem uma vida crucificada? Eu estava conversando com a minha filha essa semana, eu falei assim, Amanda, eu acho que se eu saísse fora do caminho do Senhor, o Senhor me recolhia, né? Ela falou, com certeza, mãe. Uma vida crucificada, irmãos, exige muito. Exige muito de nós. Por quê? Porque nós vamos ponderar aquilo que nós fazemos. Paulo aqui, ele apresenta Cristo como modelo. Então, nós temos que seguir as pisadas do nosso mestre. Yeshua é o seu modelo. Cristo é o seu modelo. Cristo agora mesmo, ele está no céu intercedendo por nós para que nós sigamos as pisadas dele. Neste momento, enquanto você escuta essa mensagem, ele está orando, intercedendo por você. Será que nós temos atitude de humildade como servo sofredor, como Yeshua? Será que nós queremos buscar sempre os nossos próprios direitos? Será que nós obedecemos a Ele plenamente? Será que nós seremos obedientes até o final da nossa vida? Ele foi obediente. E ele sofreu, né? Foi levado ali para ser crucificado. Morte de cruz. Mesmo a morte de cruz ele suportou. Mas teve uma recompensa por isso. Versículo 9. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome. O Eterno sobreexaltou.
O Eterno o honrou, o exaltou sobremaneira. Então aqui não resta dúvida, irmãos, que ele é o nosso modelo. Se ele foi exaltado, sobreexaltado pelo Pai, ele é o nosso modelo. Cristo, ele está nos céus e ele foi exaltado à posição mais elevada do universo, onde ele se encontra agora, onde Deus se encontra. Vamos para o versículo 10. De modo que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra. Para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse, Jesus é o Senhor. Aqui nós estamos vendo, irmãos, sobre a soberania universal de Yeshua, de Cristo. Ao nome de Jesus, de Yeshua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O verbo confessar aqui neste versículo 11 tem o sentido de confessar abertamente. Então, invocando o nome do Senhor. E uma declaração de fé para nós é que nós possamos confessar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Confesse. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é a centralidade de todo o meu ser. E assim você vai conseguir abrir mão dos seus interesses, dos seus próprios interesses, para servir o seu próximo. Podemos espelhar aqui, né, nas atitudes de Yeshua, de Jesus, no seu serviço, no seu amor. Então, Yeshua é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Vamos nos espelhar nele, irmãos. Vamos prosseguir, versículo 12. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não na minha presença, mas também particularmente, agora na minha ausência, operai a vossa salvação com tremor e temor. Lembrando que o apóstolo estava em prisão, ele fala assim: mas também particularmente agora na minha ausência, operai a vossa salvação com tremor e temor. Como é possível, irmãos, nós desenvolvermos a nossa própria salvação? Não é porque você aceitou o Senhor Jesus como Senhor pessoal da sua vida que você vai continuar do mesmo jeito. Você precisa desenvolver a sua salvação. Então, aqui o apóstolo Paulo, o que ele quer dizer em desenvolver a sua salvação? Você já ouviu esse termo? Como desenvolver a sua salvação? Então, a chave aqui para entender esta palavra de Paulo é saber o significado da salvação nesse versículo. Desenvolver a nossa salvação é o resultado de tomar Cristo como modelo, como nós vimos nos versículos anteriores. E se Cristo é o nosso modelo, Ele é a nossa salvação. Então, siga os passos do Mestre. Existem lugares que você não deve mais frequentar. Existem pessoas que você não tem que andar mais com elas. Existem roupas que você não tem mais que colocar. Existem coisas na sua vida que você tem que crucificar. Você tem que falar: eu não posso mais ser como eu era antes. Nós queremos tudo novo, mas continuamos com o velho. É a mesma coisa. Pessoas e pessoas pedem oração para mim, mas se aquela pessoa não tem uma mudança de atitude, as minhas orações são vãs. É como diz a palavra, jogar pérola aos porcos. Então, se você quer uma mudança, seja você a mudança. Seja você a transformação. A salvação não é a que recebemos, mas a salvação que desenvolvemos. Glória a Deus por isso. Temos que ser transformados. Se somos gerados no coração do Pai, se somos filhos, não somos adotados, nós temos que ser o que é diferentes nesse mundo. Nós temos que seguir o princípio do eterno, do nosso Deus. Os mandamentos, obedecê-lo, temê-lo. Então a salvação de Filipenses é mais elevada do que aquela mencionada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31. Lembra que
Naquela passagem foi dito ali para o carcereiro que se ele cresce no Senhor Jesus, seria salvo ele e a casa dele. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A salvação aqui de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12, é na verdade uma pessoa viva, é a pessoa de Cristo, que vivemos, experimentamos e desfrutamos. Glória a Deus por isso. É a própria pessoa de Yeshua. Então, esta é a salvação de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. É a pessoa de Cristo. Onde você estiver, diga aí, porque eu vivo Cristo, eu experimento Cristo e eu desfruto Cristo na minha vida. Vamos para o versículo 13. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar segundo a sua vontade. Irmãos, em nós mesmos, nós não somos capazes de desenvolver esta salvação. Mas Deus que opera em nós, Ele é capaz. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, em outra tradução, o efetuar, segundo a sua vontade. Então, é Ele que faz por nós. Quando nós nos rendemos a Ele, ao nosso Deus, ao Eterno, Ele opera em nós o seu querer. Então há uma necessidade urgente, irmãos, em nós, na restauração do Senhor. Precisamos ser restaurados, de experimentar Cristo como modelo da nossa vida. O resto é o resto. Em quem você se espelha? Você está se espelhando em pessoas que você vê na internet, nas mídias, ou você se espelha em Cristo? Vamos para o versículo 14, que é o tema central do programa. Qual é o tema do programa hoje? Não tenha medo de ser diferente. Tenha medo de não agradar a Deus. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem reclamações. 15. Para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo. Versículo 16. Mensageiros da palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, eu terei a glória de não ter corrido nem me esforçado em vão. Vamos por partes, então, né? Fazei tudo sem murmurações nem reclamações. Tem pessoas que só reclamam, só murmuram. Sempre estão em dissensão. Não têm o mesmo parecer. Eu gosto muito de Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Tem que ter o mesmo parecer. Ainda mais se nós convivemos com os irmãos em Cristo, temos que conviver com eles. Que sejamos prudentes, na verdade, né, irmãos? Aqui, para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus. É interessante, do versículo 12, no 13, no 15 e no 16, aqui há 4 questões maravilhosas para nós meditarmos. Lembra que eu falei para você não se esquecer de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12, que fala sobre salvação? Então, o primeiro é sobre salvação. Agora, no 13, é Deus efetuando em nós o seu querer. Lembra? Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar segundo a sua vontade. Então, o versículo 13 é Deus efetuando em nós. E o 15, o que sobressai aqui é como brilhais como astros no mundo. Como astros no mundo, luzes ou luzeiros, que nós temos que brilhar para a glória de Deus. Que nós temos que brilhar para o nosso Senhor. Versículo 16, mensageiros da palavra da vida. Então, o que sobressai aqui é a palavra de vida. A salvação, no versículo 12, é na verdade, né? Aqui o próprio Deus que opera em nós, no versículo 13.
E se nós somos filhos de Deus, a nossa natureza tem que ser a dele, operada em nós. Nós não podemos viver como o mundo vive, como a geração de hoje vive, uma geração má, corrompida. Aqui fala que nós temos que ser irreprováveis e puros. E se somos filhos de Deus, nós temos que ter essa natureza de Deus, brilhar como astros no mundo, aqui na Bíblia de Jerusalém, como luzeiros no mundo, temos que brilhar como um farol. Temos que brilhar, ser diferente, né, dentro de uma geração corrompida. Todo filho de Deus, ele é uma pedra a refletir a luz que provém de Cristo. Esta semana, eu estava observando o quartzo. Eu tenho várias rochas em casa e eu fiquei olhando a transparência dele no sol. É tão lindo observar aquela rocha ali, mas é muito mais bonito ainda você observar a vida de uma pessoa quando brilha. E interessante que a palavra nos diz, né, que ela brilha mais e mais até ser dia perfeito. O sol, ele não fica se pondo, indo e vindo. Ele mantém ali a estabilidade dele. Só no momento dele se pôr, que nós não vamos mais vê-lo, né? Nós vemos o ocaso, todo o ocaso no céu, mas o sol se pondo é tão lindo. Mas tem vida de pessoas que é assim, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, outra hora está no meio, está em cima, está embaixo. Nunca passaram pela regeneração, mas não pela transformação. Então nós precisamos brilhar nessa geração pervertida, irmãos. Não tenha medo de ser diferente, tenha medo de não agradar a Deus. Talvez você é visto como antiquado, como antissocial. Talvez você fala assim, mas eu vivo sozinho, isolado. Parece que ninguém gosta de mim. É porque Deus tem um chamado na tua vida. O Eterno tem um propósito para você. Você não vai viver no meio dessa geração pervertida, corrupta. E se eles vivessem dessa forma, dessa maneira, eles iam deixar o apóstolo muito feliz. Esta seria a alegria do apóstolo. No versículo 14, fica um alerta para nós vivermos, irmãos, fora de contenda, forma de murmuração. Nós não devemos murmurar. Lembre-se que o povo ali no deserto ficou vagueando por causa da murmuração, da rebeldia. Então vamos nos considerar filhos de Deus, que brilhamos para a glória dele. Vamos nos manter irreprováveis ou irrepreensíveis. Vamos ter um bom caráter, ser honesto. Vamos brilhar como luzeiros no mundo, como astro. E a palavra de vida? A palavra de vida, irmãos, é que nós vamos semear entre as pessoas que estão ao nosso redor. Eu estou semeando hoje a palavra de vida ao seu coração. Você que está nos ouvindo, cuidado também, para terminarmos essa mensagem, por você não correr em vão, hein? O apóstolo, ele fala aqui, né? Você não correr, não ter se esforçado em vão. Já pensou, você segue a sua vida buscando a Deus, desenvolvendo a sua salvação, deixando o Eterno operar, efetuar o querer dele na sua vida, você sendo transformado, você pregando a palavra, exercendo seu ministério, seu chamado, mas lá no finalzinho, você tem um deslize, você desiste de tudo. O apóstolo Paulo, ele fala, hein? Cuidado para você não ter se esforçado ou corrido em vão. Então, para encerrar, nós temos uma luz para refletir. Essa luz é Cristo. Essa luz é Yeshua. Você quer refletir essa luz? Você quer refletir esse brilho? Então eu convido você a todo sábado a participar do programa conosco e você ouvir uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Vamos orar? Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero pedir nesse momento que você venha orar junto conosco.
Abra o seu coração, vamos falar com Deus. Pai Santo e Eterno, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai, debaixo da Tua graça foi derramada sobre nós, reconhecemos o Teu senhorio nas nossas vidas, reconhecemos quão falhos somos, Pai. Então, que o Senhor venha operar esta mudança necessária em nossas vidas. Nós não conseguimos sozinhos, mas o Senhor pode fazê-lo. Efetua o teu querer em nós. Queremos ser como luzeiros, como astros no mundo, brilhando para a honra, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Somos teus representantes aqui na terra, Pai. Somos um povo escolhido, um povo de boas obras, que o Senhor quer que sejamos irrepreensíveis e puros. Muda nossa natureza, Pai, pecaminosa, nosso egoísmo, em viver com contenda e em vanglória. Precisamos mais, Senhor, reconhecer o outro, deixar o nós de lado, o eu de lado, e reconhecer que o outro também é importante. E assim o amor aumentará, Pai, em nossos corações. Abençoa, Pai, os teus filhos que ouviram esta mensagem e foram tocados, Senhor, por esta palavra, a palavra de vida que foi semeada hoje. Eu não os conheço, Pai, mas o Senhor que penetra no mais profundo da alma de cada um. Visita-os com a tua graça. Faz essa transformação, Pai. Assim eu oro e peço em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Amém, graças a Deus. Não vamos pensar diferente, vamos ter o mesmo pensamento. Cristo como centralidade. Amém? Cristo é o centro. Eu me lembro que certa vez nós estávamos ali na Praça Raposo Tavares, fomos entregar ali um sopão para as pessoas em situação de rua e nós estávamos falando do verdadeiro sentido da vida. A verdadeira adoração, ter Cristo como centro. Vamos viver o propósito. Vamos viver, irmãos, este propósito na nossa vida. Quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco. Talvez você entrou nessa live pela primeira vez. Peço que você retorne. Quero agradecer as pessoas que contribuem com a sua oferta missionária para o programa Emanuel. Estamos há 9 anos no ar. E pessoas têm sido tocadas por Deus para fazer um valor que alcance ali dentro da condição financeira dela, para nós pagarmos o horário aqui na rádio. Agradeço por você ajudar, semear. As contribuições estão poucas, irmãos, muito poucas, mas nós vamos prosseguir. Nós vamos prosseguir porque este projeto é de Deus. Queremos alcançar 10 anos agora no mês de julho. Então oferte, porque o pouco nas mãos de Deus é muito. Talvez você ache que a sua contribuição é pequena, mas se cada um ofertasse... Eu fiz um apelo sábado passado, não recebi nenhuma oferta. Mas se tiver alguém que queira nos ajudar, me procure. Amém? Fala assim, missionária, eu ouvi o seu chamado... Quero ser um ofertante, contribuinte, eu sei que Deus vai me abençoar por isso. Aquele que oferta, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque sobre ele vem o quê? A boa medida, recalcada, sacúdida e transbordante. Da mesma forma que ele deu, o Eterno vai retribuir na vida dele. Amém? Então agradeço a participação de todos. Vamos fazer o sorteio, Amanda? Você que pediu para participar... Eu acho que a Amanda colocou até quem não pediu, né, Amanda? A Amanda colocou o nome de todos. Vamos ver aqui quem vai ganhar hoje. Presente do programa.
Irmã Érica que ganhou, amém? A irmã Érica que ganhou, então. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram conosco, mas não sai daí não. Faz assim, faz uma conchinha assim para você receber a bênção final. Que o grande amor de Deus, a misericórdia, o perdão do Pai te alcance, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Amém? Que você tenha um sábado abençoado, que você continue florescendo essa mensagem de hoje no seu coração, sendo transformado dia a dia pelo Pai, e que você tenha dias felizes. Lembre-se que a carta da alegria vai ficar no seu coração essa semana. Eu profetizo, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, que você vai ter uma semana muito feliz. Aleluia! Vai ser uma semana muito alegre na sua vida. Você vai receber boas notícias. Você vai receber vitórias do Senhor. A partir do momento que você fala, Senhor, eu quero te servir, o Senhor fala assim, eu vou abençoá-lo também. O anseio do Pai é nos abençoar. Quando nós damos o primeiro passo em obediência, Ele nos abençoa. Então saiba que esta semana será uma semana de alegria na sua vida. De muita alegria. Amém? Você vai sorrir para as paredes. Profetizo em nome de Jesus uma semana de bênção e vitória. Estamos encerrando o programa Emanuel. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe. Shabbat Shalom. Rádio, uma onda que o tempo não envelhece. Rádio Banda 1. Dirley Catraca e amigos. Dirley Pinturas, residências comerciais industriais. Rua Vila Rica, número 668. Jardim Liberdade, Maringá. Fone 44 99906 8807. Chegamos ao final do programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie.